Bem-vindos, salve, salve, aqui no Complemente Podcast mais uma vez. Eu, Fabiano Assis e Malu Pires, como sempre, Olá, para falarmos de coisas que ajudam sempre na saúde mental. sempre. E hoje a gente trouxe aqui a Ângela Fusaro, terapeuta vibracional, para falar de alinhamento energético. E eu vou dizer, vocês ganharam. Eu acredito em energia, gente. Eu acredito em energia. Culpa de quem que eu acredito em energia? Quem Do sabe? Complemente. Do Complemente, E exatamente. acho importante falar isso, né? Exatamente. Começamos em outubro do ano passado É. e Fabiano Assis falava que energia não acreditava. Eu não Tudo era acreditava. mente, tudo era Um dia eu vou racionalizado. fazer um podcast só para explicar a forma como eu acredito na energia, mas independente Boa. disso, estamos aqui com a Ângela Fusaro. Obrigado, Ângela, por ter vindo aqui. Agradeço. Um dia hoje está maravilhoso, dá dia de praia aqui no Rio hoje, hein? E a Ângela veio aqui E a gente gravar está com a em gente. frente à praia, né? Praia do Flamengo. Ângela, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui nesse sábado de sol, conversando com a gente sobre esse assunto tão bacana. Quando eu escutei a primeira vez falar sobre alinhamento energético, né, que eu vivo nessas terapias e tal, e eu falei, nossa, que interessante. Deve ser um alinhamento de chakras, né? Porque quando você pensa em alinhar energeticamente, a gente já pensa nas nossas partes, no nosso corpo sutil e nos nossos pontos de energia, né? Então eu falei, interessante. Vou marcar com a Ângela, que eu já queria te trazer aqui, para fazer esse trabalho. E eu fiquei muito impressionada quanto que o trabalho não tinha nada a ver com o que eu pensava. E olha que, assim, não tinha lido especificamente sobre isso, mas eu leio bastante sobre essa questão energética e eu fiquei encantada com o seu trabalho e acho que o nome não é muito claro com o que realmente é a sua terapia. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui o que é o alinhamento energético. Então, essa é uma questão pelo nome, né? Porque como o alinhamento energético fica muito voltado para o alinhamento dos chakras e tal, né? Então, se confunde muito, né? Mas é uma terapia que vem do xamanismo, que tem, na verdade, a ver com... É um equilíbrio energético, porque é um equilíbrio dos corpos energéticos, dos seus corpos energéticos, que nada mais são do que conteúdos psicoemocionais que estão em desalinho, que estão em desequilíbrio. Então, o que a gente faz dentro da terapia do alinhamento é trazer de volta o alinhamento, um equilíbrio, uma reestruturação energética. Por isso, alinhamento energético, né? Mas não tem nada a ver com alinhamento dos chakras, cristais e nada disso. Eu tive a sensação, né, assim, mal comparando, não sei se é isso, de que a gente alinha como se fossem as nossas personas que desenvolvemos durante a vida, assim, desde muito pequena, e você vai trazendo, pelo menos na minha experiência foi essa, você vem trazendo ponto a ponto da sua evolução, da minha evolução, até chegar na vida adulta, né? Eu tive essa sensação que isso tudo desemboca num lugar, Sim. né? Que aí no final é o que a gente mais trabalha, né? Sim, você está chamando de personas, né? Dentro do alinhamento, esses conteúdos psicoemocionais em desequilíbrio, a gente chama de corpos energéticos. Que a gente pode chamar de máscaras, que a gente pode chamar de personas, né? Que a gente pode chamar, sei lá, daquilo, da linha que a gente vem como um entendimento desse tipo de coisa, né? Os conteúdos nada mais são do que vergonhas, máscaras que você pode ter tido desde da tua concepção. Dores, né? Dores, vergonhas mesmo, né? Do tipo, alguém te chamou a atenção quando você era criança, tipo, você é muito burra. Pronto, aquilo ali, você é muito pequena, alguém te falou aquilo, pronto, você é burra. Porque você é burra, você pega e se afasta das pessoas. Porque você se afasta, você acaba sendo uma pessoa... Estou inventando uma historinha, né? Uma pessoa agressiva. E com isso, você vai criando vários corpos energéticos como uma cadeinha de dominós. Você vai criando corpos energéticos. É igual uma mentira. Você cria uma mentira, você tem que criar uma outra para cobrir aquela... É mais ou menos isso. Então, você vai criando corpos energéticos que vão te dificultando ou te levando muito distante daquilo que você é de verdade, que é o seu núcleo primário, que é onde a gente quer chegar com um alinhamento. A gente quer compreender
cada um desses corpos energéticos que estão desalinhados e trazer novamente como... É igual o joguinho de dominó mesmo. Se ele está em pezinho, se eu dou uma batidinha, não cai todo o resto. Se eu compreendo da onde partiu o primeiro corpo energético criado, o que aconteceu com cada um que foi se criando depois, se eu consigo atingir aquele primeiro, todo o resto cai, porque não tem mais necessidade. Mas, dentro de uma consulta, por exemplo, eu posso não acessar aquele primeiro, porque nós somos feitos de camadas, né? Eu posso ir até, sei lá, alguns corpos energéticos criados até aqui, porque o eu superior, nosso eu superior, sabe exatamente até onde a gente pode, até onde a gente dá conta daquilo. Né? Então, o que acontece é, se eu dou conta até aqui tá bom. Tá. Numa outra vez, a pessoa vem, a gente vê uma outra camada da cebola. Sim. Que é como a gente faz, né? A gente vai criando camadas tantas que viramos uma cebola e esquecemos que somos um núcleo. Perfeito. Seria correto afirmar, Ângela, assim, eu escutei uma coisa bem interessante na palestra que a gente foi outro dia desse, que a grande maioria das coisas que a gente acha que nós somos foram implementadas, foram colocadas na nossa mente, né? Ou seja, o que de fato você acredita é muito mais uma replicação de algo que você escutou, de algo que alguém disse para você na sua infância, na sua adolescência, do que de fato quem você é. Seria correto afirmar, pegando o que você falou no carro pra gente, né? Que a mente mente, né? Eu adorei isso, né? No complemento, falando também que a mente mente, mas é isso, né? Prega uma peça, né? A gente, seria correto afirmar que você vai através da palavra, ou como é que funciona a terapia no caso? Ela vai, através da palavra, vai levando a pessoa a mostrar essas mentiras da mente, ou essas verdades que você vai colocando para esconder as mentiras? E agora ficou confuso, hein? A gente vai esclarecer. É por aí? É tipo, sim, a mente mente, né? Quando a gente fica somente na mente, a mente leva a gente a lugares mais confortáveis. Tá. Lugares que a gente conheça, procurando no nosso inconsciente aquilo que a gente já conhece, replica aquilo. E faz de novo, porque é muito mais fácil você fazer alguma coisa que você já conhece, quando você busca aqui, né? Dentro do alinhamento, o que a gente faz é buscar, não é a mente que vai estar ali. O que vai estar ali é apenas o corpo energético falando, não tem a mente. Até porque não tem troca, né? Não tem troca. Quem fala dentro da consulta de alinhamento, quem fala é o terapeuta. O cliente pouco fala. Né? Ele confirma pelo menos alguma coisa? Confirma na hora do feedback. No final, mas você fica deitado e... Porque, assim, se eu for falar rapidamente para responder isso que você quer, é o seguinte... Esse trabalho é um trabalho onde o terapeuta acessa o campo do cliente. Não se preocupe, ninguém invade lugar nenhum, porque existe uma força maior do que tudo, que é o nosso eu superior. Então, ninguém tem a capacidade de invadir o teu campo, se assim o seu superior, a sua inteligência divina, não disser, até aqui tá bom. Né? Tá. Então, é uma leitura de campo que o terapeuta faz com o cliente, ou seja, ele percebe nesse campo sutil do sexto sentido, ele consegue vir imagens e começar a fazer uma leitura de campo. O que é que essas imagens me trazem que este cliente pode estar precisando olhar para isso? Tá, tem uma coisa mediúnica aí, não? Tem nada... Mediúnica no sentido, não nesse sentido que você falou. Mediúnica aí, ó, então parece uma coisa... Uma coisa de espiritismo, de espiritismo, né? Do kardecismo, da incorporação. Não tem nada a ver com incorporação. Tem acessar o campo sutil. Tá, campo energético. Campo energético, campo sutil, campo morfogenético, campo mórfico, campo eletromagnético, legal. Áurico. Eletromagnético eu já gostei mais. Ótimo. Fique com esse para você. Faz tá sentido, bom? Então leva. Se tá bom para levar, pode ficar com esse. Então, a gente começa a acessar esse campo das informações do cliente. Nesse campo mórfico do cliente está contido tudo o que aconteceu com ele, desde o momento em que ele foi concebido até
tudo que aconteceu na vida dele até agora, todas as pessoas que vieram antes dele, todas as crenças, valores, padrões, comportamentos, tá tudo ali. Que não são dele. Que não são dele. Ele Mas tá que só carregando. constituem ele, né? Constitui ele, né? Completamente. Constitui muito mais do que a nossa própria consciência, né? Consciência que eu quero dizer de quem somos, né? Somos muito mais, até tomarmos consciência de quem somos muito mais a informação do campo mórfico do que qualquer outra coisa. Eu resumo isso né? numa frase que eu falo muito: somos muito mais leais do que livres. Muito mais, com certeza. E a gente muito mais reage do que age. Sim. Né? Sim. Então, depois de fazer essa primeira avaliação dentro da consulta, vamos dizer assim, aí sim eu vou começar a falar: vem cá, o Malu, eu estou vendo no teu campo uma imagem que é assim, assim. Eu tenho uma sensação de que isso remete a alguma. Eu vou tendo sensações. Né? E aí, quando eu acabar de fazer essa leitura para tentar, para chegar a um lugar que seja uma questão que o cliente tem que trazer para trabalhar isso, para alinhar, eu então vou perguntar para ela: você faz sentido isso que eu estou falando para você? Tá. É o único momento em que cliente e terapeuta conversam. É no momento do alinhavo entre aquilo que eu percebi, Entendi. através do meu sexto sentido, e aquilo que faz sentido para ela. Tá. Muitas coisas não vai fazer sentido de imediato porque estão registradas no inconsciente, onde eu tive o acesso ali. Mas o eu superior dela já me permitiu trazer aquilo para que ela reconheça. Ok? Perfeito. Depois desse momento, eu vou começar a fazer o que os pajés fazem e faziam. Foi daí que a pessoa que canalizou essa terapia começou a entender Quem Então canaliza? seria. tem essa origem xamânica, vamos dizer Tem assim. uma origem xamânica, que é de como é que os pajés faziam a cura. Que era, o pajé trazia para um círculo, normalmente, né, a pessoa que estava em desequilíbrio, independe se era físico, mental, emocional, espiritual, não interessava, colocava ali, e aí o pajé começava a trazer para ele o que eles chamavam de espírito da doença. Tudo é espírito, né? Uhum. Espírito do fogo, da água, o espírito da doença começava a se manifestar através do pajé. Então começa, bate pé daqui, toca tambor daqui, ora de lá, canta de lá. O que acontecia? Vibracionalmente, começava-se então aquela pessoa que estava ali para ser curada ou harmonizada, né? Começava a melhorar. Porque vibracionalmente alguma coisa tinha mudado ali. Né? Então, no alinhamento é exatamente isso que acontece. Nesse momento, depois que eu faço a leitura de campo e converso com o cliente para fazer o alinhavo entre o que eu percebi e o que ele reconhece daquilo que eu percebi, que é a questão que ele está trazendo, né? Eu começo, então, a canalizar, que não tem nada a ver com incorporação. Perfeito. Então, esse médium que a gente está falando vem do latim meio, né? Meio. Que é Eu basicamente sou isso. meio. Eu sou meio o campo dela Tá bom. e eu terapeuta. Agora ficou claro. Neste caso. Legal. Tem um médium que incorpora lá Para ser na o meio. Umbanda, não sei o que, que ele é o meio. Sim. Na verdade, somos todos facilitadores. Exatamente. Somos todos canais, né? Mas nesse caso é mais uma forma de você ajudar a pessoa a desbloquear essa energia ou a reorganizar essa energia. É porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a pessoa tem consciência daquilo que ela não consegue lidar, daquela dificuldade. Por exemplo, se ela vai, nada contra, pelo amor de Deus, que isso fique bem certinho e visto, né? Nada contra as terapias convencionais. Mas muitas vezes você não consegue acessar a coisa, um conteúdo que está inconsciente. Sim. Você não consegue. Então, a tua mente que mente fica tentando buscar coisas que você conhece já, uma lealdade da sua mãe, da sua avó, do seu pai, do não sei o quê. É uma nova verdade para esconder uma mentira, né? Eu preciso... E aí, não será mais uma questão da mente. Porque quando eu canalizo o corpo energético do cliente,
quando eu canalizo o conteúdo psicoemocional do cliente, que é o somatório daquela leitura que a gente acabou de fazer, eu trago para mim. Então, quem fala ali não sou eu. Quem fala é o corpo energético do cliente. É o cliente vendo como o corpo energético dele, sem a mente que pensa que sabe, está falando. Porque quem está falando ali é o conteúdo dele que sabe. Não é o que pensa que sabe. É o que fica buscando as verdades que eu falei, como é que era mesmo, hein? Então eu continuo com isso ou eu invento outra coisa? Né? Aqui, por isso a gente traz para a gente. Então ali sou eu, o terapeuta, trazendo o conteúdo psicoemocional do cliente, que aqui a gente chama de corpo energético em desequilíbrio, Tá bom. e começo a falar como se fosse ele. Você faz as duas partes. As duas partes. Normalmente, muitas pessoas no alinhamento energético trabalham com 2 terapeutas. Um terapeuta é o terapeuta canalizador e o outro é o terapeuta dirigente. Ou pode-se também trabalhar uma única pessoa fazendo os 2 papéis, o papel de dirigente e de canalizador. Então, eu trabalho sozinha. Tá. Então, nesse momento, eu me divido em 2 pessoas. Metade é o corpo energético do cliente se expressando e a outra parte sou eu, terapeuta, empregando a técnica. Então, o que acontece nessa hora? É um diálogo entre o corpo energético do cliente e o terapeuta propondo novas experiências para a mesma coisa. Eu não posso tirar, porque seria empurrar para debaixo do Então tapete. você está ajudando a ressignificar, vamos dizer. Totalmente. E não é ressignificar. É ressignificar. É experimentando. Não é racionalmente. Porque racionalmente a gente faz isso toda hora. E fica com aquela batata quente na mão. Não posso ter medo, não posso ter medo, não posso ter medo. Exatamente. Você não pode, mas está tendo. Está tendo. Você entrou no canal do medo e está com medo maior do que quem não está nem aí para o medo, né? Então, fala. Não, é interessante você estar falando aqui e eu começo a... Essas terapias eu curto muito, eu acho que tudo é muito complementar, eu acho que é importante e cada um tem a sua conexão. Tem gente que conecta com terapias mais formais, outras terapias mais profundas, outras mais do consciente, outras do inconsciente, enfim. Mas quando você falou sobre, e pensando na experiência que eu tive, quando você falou, quando o paciente, né, o cliente, que se chama, quando o cliente escuta de olho fechado a criança dele chorando, falando uma frase que faz muito sentido, ou falando simplesmente o quanto ele sentiu falta, né, daquela mãe, daquele pai, o quanto aquilo doeu, mas que racionalmente ele fala que foi ótimo. Esse ouvir o que você não tem coragem de falar muda tudo. E fazendo um paralelo um pouco com a constelação, que não tem como não fazer, né? Que eu trabalho com os bonecos na água. Então, por muitas vezes, os bonecos revelam isso. Então, quando, por exemplo, uma filha chega e... Não, minha relação com a minha mãe é boa, mas sempre foi mais ou menos. A minha irmã, ela tem um pouco mais de contato com a minha irmã, mas está tudo certo e tal. Quando ela vê a boneca da mãe de costas para ela, e ela, sim, recebendo a mãe de costas, aquilo ali... Eu acho que acessa esse mesmo lugar. Com certeza. Né? De uma outra forma, mas eu acho que chega no mesmo lugar do... Eu vi. Sim. E é quando eu vi, eu sinto, né? Com certeza. O alinhamento e as constelações, elas trabalham no mesmo lugar. Elas trabalham no campo. Né? Então, o que eu acesso e o que eu trago é o conteúdo do campo, sem a mente que mente. É aquela mente que fala, porque a mente que mente, ela vai arrumando um formato de sobreviver com aquela dor da falta da mãe, por exemplo. Como isso que você está falando. Então, eu vou criando, a mente vai criando artifícios e você vai achando que está tudo bem. Que a tua relação com a tua mãe já é um espetáculo e que você está muito legal. Tá legal que foi a forma que você conseguiu chegar até ali. Se proteger. Se proteger, é claro. É assim que a gente vai buscando viver. É o que você deu conta de fazer. Então, mas não é curador. É simplesmente um paliativo. E eu vou criando outros corpos energéticos por conta desse primeiro. Vai compensando. Vai compensando uma coisa na outra. Então, quando... A analogia da casca da cebola foi bem legal. Exatamente. Você vai tirando ali, né? Exatamente. Então, quando dentro do alinhamento...
eu dou um comando e a gente estala os dedos o tempo todo, porque é uma forma de eu mudar de frequência. Então, quando eu estou falando como o cliente, eu tiro esse corpo energético de dentro de mim e falo com ele aqui do lado, como se ele estivesse aqui. Quando eu quero falar como se fosse ele, eu trago de volta para mim e deixo a minha boca falar por ele. Eu não posso entrar aqui. Se eu entrar aqui, acabou. Eu, assim, tô achando espetacular isso, porque é o que a Malu falou, né? O boneco fala, entre aspas, pela pessoa, né? E a pessoa não tem coragem de verbalizar aquilo, né? Uhum. Porque consciente, né? A consciência é você falar. Quando você fala e você se escuta, é algo bem potente. Sim. Mas quando você vê uma outra pessoa falando, né? Uma outra pessoa falando uma coisa que você não tem coragem nem de pensar, talvez. Sim. Porque nem isso, né? Você não tem nem coragem de pensar. Eu não posso pensar isso. Quando você pensa aquilo, Sim. caraca, eu não deveria estar pensando isso. Eu não Pois deveria estar pensando que, sei lá, eu Exato. tenho raiva da minha mãe. Nossa, isso é É, demais. E aí você fala, então naquele dia que você teve raiva, é nesse caminho que você faz? Libertador. Mas você fala algo assim, um exemplo, tá? Naquele dia tal que você estava na aula de judô, você estava com raiva. Necessariamente. Não. É algo genérico? Não, é genérico, não. Quando eu estou canalizando, quando eu estou fazendo a leitura de campo no primeiro momento da terapia, sim, eu digo, vem cá, eu estou vendo uma imagem, assim, isso faz sentido para você? Tá. Eu senti que tem que você estava uma criança ali sozinha, ou então, dentro do seu relacionamento, o casal estava de costas, né? Me dá uma sensação que tem uma separação ali. A imagem, eu sou uma decodificadora de imagens. Eu vou pegando aquela imagem e decodificando o que aquilo ali pode ser uma questão. Tá bom. Diferente da hora da canalização. Tá, e a pessoa, na hora que você fala isso, ela fala, faz sentido ou não? É isso? Aí é a hora do feedback. Aquele momento que eu No te disse final, que é o único momento em que a gente conversa. Tá. Que aí eu alinhava, eu digo, bom, então tá. Então eu mais ou menos já entendi qual é o lugar que a gente vai trabalhar agora. E aí eu começo a canalizar o corpo energético. E aí, já pensando. Quem sou eu para pensar com a cabeça dele? Mas já pensando. Entrando no campo Quem sou dele. eu? Já entrando no campo dele. Ela quer ser o lado azul do complemento. Não, com certeza é um complemento. Temos que ter os dois lados, né? Feminino e masculino Com nos certeza. constituem. Isso é importante e saudável. Mas entrando no seu campo, já pensando nessa pergunta dele, talvez de uma pessoa que não fez a terapia, porque realmente quando a gente vive é uma coisa, quando a gente não vive e só escuta é outra. Ele pode estar pensando assim, ou quem está assistindo a gente, né? Sim. Ah, mas tem coisas que são genéricas e padrão. Quem nunca teve uma dor com uma mãe? Quem nunca teve uma dor com um pai? Quem nunca teve um não? Quem nunca sofreu algo que machucou quando criança? E eu acho que esse é um lugar muito de entrega também de quem está recebendo, de quem está ali trocando com você, né? Não ter esse lugar de julgamento. Porque, por exemplo, eu que não pensei nisso, mas agora que ele está falando, pensei, você me trouxe, nesse primeiro momento, uma cena muito específica. Uma cena onde eu fui daminha de casamento no interior de Minas Gerais. Nem eu lembrava disso. Então, sim, são coisas específicas, mas eu acho que também vem de um lugar onde a pessoa tem que estar muito aberta. O meu campo estava muito aberto ali, né? Não sei, ou não. Eu acho que não precisa porque não é você que define isso. Quem define é a tua inteligência que define, que deixa eu entrar ali. E tem mais, né, Malu? Eu acho assim, uma pessoa que já teve o trabalho de ligar para mim, para marcar, a cura já começa ali. O fato dela ter feito isso por ela já começa ali. Perfeito. Mesmo que dentro da cabeça dela, vou me fechar. Chega muita gente mesmo. Eu sou difícil, sou muito mental. Então tem gente que Sou vai. muito mental. Tem gente que vai ali porque o marido mandou, a esposa mandou. Tem. Olha, não sei se vai dar tempo, mas Pode falar claro, uma historinha lógico. aqui assim. O alinhamento é maravilhoso porque eu sou somente canal, entendeu? Então, como a terapia é energética e tal, me mandam uma coisa, porque aquele foi exatamente isso que aconteceu.
Viu? Eu vi o seu campo. Exatamente, você leu, porque é uma coisa muito interessante. Ele estava meio com a mulher assim, tal, não sei o que lá. E aí a mulher dele já tinha feito o alinhamento comigo e falou assim: eu acho que você tem que ir, porque a gente tem que resolver nessas questões, se a gente quer se trabalhar e tal, não sei o quê. Vai você e faz. Não sei. Aí ele veio. Então a primeira fala dele foi super executivo, assim, super cabeçauro, sabe? Bem Fabiano diante do Bem Complemente. Fabiano, exatamente. Veja bem. Aham. Isso. Bullying. Aí, Tá sobrando bullying, coitado. aí ele chegou bem executivo. Não, eu não entendo muito disso, eu não acredito muito. Falei, mas não precisa acreditar. Você pode ficar tranquilo aí, eu vou fazer a terapia, você não precisa acreditar. Tá bom. Aí comecei a fazer leitura de campo nele. Aí a cena era a seguinte, eu fico de olho fechado, né? Aí eu dizendo, pois é, eu tô vendo você aqui, você tá um menininho mesmo, de calça curta, assim, com um monte de livro, assim, carregando, e andando num corredor, engraçado, e andando rápido, porque você quer chegar na sala de aula rapidinho, porque você quer sentar na primeira fila, e você tá no Colégio Santo Inácio. Engraçado. Eu conheço o Colégio Santo Inácio porque meu irmão estudou lá. Então, eu conheço o colégio por dentro. E você está num daqueles corredores. Quando eu acabei de fazer a leitura, o olho dele era deste tamanho para mim. Porque o que a terapia fez por mim? Me deu uma fala que seria incontestável de que aquilo era real. Como é que eu ia saber? Ele tinha estudado no Colégio Santo Inácio. Não era uma grande coincidência. Não era uma grande não tinha coincidência. como. E sentava no primeiro lugar da carteira. Porque ele queria ser o melhor aluno. Porque ele queria agradar os professores. Porque ele queria ser o melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, claro que isso não acontece toda hora. E eu não sou vidente. Que fique bem claro isso. É porque você não fala pra frente, você fala pra trás, né? E não é uma vidência, porque eu posso fazer para frente também. Ah, Eu é. posso ver o que pode estar acontecendo também. Agora, eu não sou vidente, eu leio o campo. Como não existe passado, presente e futuro, no teu campo está inscrito tudo isso. Então, mas a galera deve estar se perguntando assim, mas como é que é isso? Como é que ela consegue ler o campo? Essa intuição, né? Uma Porque intuição, todo né? mundo tem. É essa coisa que você desenvolve, então. Você vai Todo aprendendo desenvolvível, você vai né? aprendendo a fazer essa leitura do campo, seria Sim, isso? Exatamente. Mais você ou vai- menos assim, se eu pego lá indo pro meu lado engenheiro, que eu sou engenheiro, né? Aham. Eu pego ali um leitor de, sei lá, de campo magnético, pronto. Uhum. Tem um caminho que eu posso, ou de frequência de rádio. Uhum. Eu tenho essa ferramenta, se eu não tiver essa ferramenta, eu não consigo ler aquela energia, Uhum. aquela onda eletromagnética. Uhum. Então, você vai aprendendo a desenvolver essa forma de ler o campo da outra pessoa, é isso? Porque a gente tem o sexto sentido. A gente tinha, antes da nossa glândula pineal ir para dentro, ela era para fora. Igual aquele. De novo. Como é que é? Aqueles menininhos. Dinossauro. Não. Família Dinossauro? Não. De novo, né? Família Dinossauro. Teletubby, né? Deletou. Então, era aquilo, né? Então, assim, só que a gente esqueceu isso. A gente não usa mais isso, né? Então, com o curso, né? Que o tempo são 8 meses de curso. Você Você desenvolvendo dá a curso glândula de pineal. formação. De formação é em importante terapeuta de falar. alinhamento energético. Então, com o estímulo, com o avanço. E você vai percebendo que muitas alunas, né, vão percebendo: caramba, eu já fazia isso e não percebia. Por exemplo, eu faço isso desde criança, sem querer. E eu achava que eu era uma pessoa ruim. Porque, às vezes, as minhas amiguinhas, elas falavam alguma coisa e eu falava assim: ela não está falando isso. Ela está falando outra coisa. Porque eu estava lendo o campo. Então, ler o campo a gente faz normalmente. Só que a gente não foca nisso, no desenvolvimento desse sexto sentido, né? Então, quando eu me permito ser um canal, por isso que a máxima do alinhamento é: deixa a boca falar. Não entra na mente, porque a mente mente. A mente vai para o ego. A mente vai lá para dizer assim: Eu sou essa pessoa, caramba, XPTO. será que eu estou fazendo bonito? Será que eu estou falando uma coisa que meu cliente está me achando o máximo?
Ah, você Eu como tenho que sair terapeuta. desse, eu como terapeuta, Claro. eu tenho que sair desse lugar. Isso é o processo de desenvolver a glândula pineal. Esse faz parte do É a processo. intuição, sim, é a intuição. E é interessante que a gente trouxe uma neurocientista aqui, né? Quem não viu, vamos deixar aqui nos comentários, né? A entrevista da Ana. E ela falou que a neurociência está olhando muito para esse lugar Sim. hoje, né? Porque nós temos os cinco sentimentos, Sim, né? Do os 5 filme, sentidos. né? Do Divertidamente. Divertidamente. E aí agora já há muito tempo, eles estudam o sexto. E que vem desse lugar, Exato. né? E o que a gente falou do quanto isso é desenvolvível, né? Semana passada eu falei também na minha página, eu chamei de espiritualidade, né? Que não tem nada a ver com religião, Sim. que não tem nada a ver com espiritismo, Sim. tem a ver com essa conexão desse sentir. E sim, ele é entupido. Sim. E a gente vai desentupindo ele Sim. conforme a gente vai praticando, a gente vai acreditando, e eu acho que principalmente vivendo. Sim. Porque quando você vive, aquilo vira uma verdade para você, né? E não é um lugar de adivinhação ou de, olha, estou vendo. Não é nada além do que o nosso De sentir. uma coisa que você já tem. Que a gente É a já mesma tem. coisa. A gente não educa o paladar, a gente não educa o olfato, a audição, o tato. A gente não faz isso. E o sexto sentido, a gente esqueceu dele. Então, é esse lugar que dentro do alinhamento e outras técnicas e outras coisas desenvolve-se. Né? Então, é deixar a boca falar, deixa a boca falar, esquece a mente agora. Deixa a boca se expressar pelo cliente, porque nesse momento você é um canal. Né? Tem 2 máximas muito interessantes dentro do alinhamento, que é: deixe a boca falar e não fique preocupado com o resultado. Se você, enquanto você está trabalhando, ficar preocupado com o que vai acontecer, acabou, pode sair dali, acabou. Né? Porque eu não vou estar mais voltado com a minha conexão, com essa intuição, com a mente divina, que essa sim sabe tudo. O terceiro olho que os hindus sempre usam é isso, é a intuição. Que é aqui, né? É. Que é exatamente aqui, ó. É aqui. Se você fizer assim, pega essa parte, coloca nessa coisa do teu nariz aqui, e é aqui, ó, aqui é a tua pineal. Você faz com esse dedo aqui, você vai encontrar exatamente que é o topo eixo, da né? cabeça, é a moleira, né? Não é bem na moleira. Se você fizer, pega essa parte aqui da tua mão, estica esse dedo, assim, ó. Estica aqui, ó. É aqui, ó. Se você for com essa para dentro. E não é aqui não é a moleira dos neném? Não necessariamente, porque a moleira é inteira aberta, né? A minha é aberta até hoje. Você enfia o dedo aqui, tem um buraquinho. Porque ela vai fechando depois, né? É mais ou menos por aí. Mas você pode estar mais para trás ou mais E o que você falou, Angie, até a gente está tentando trazer uma pessoa, um médico, que fala só sobre glândula pineal. Não vou falar quem ainda, tá? Sim. Está tentando, estamos tentando. Sim. Esse tema é um tema que me encantou nos últimos meses. Eu fui estudando mais e mais, assim, todos os animais têm glândula pineal, né? Sim. A do homem, teoricamente, que é mais desenvolvida ou subdesenvolvida, depende da pessoa, Exatamente. né? Então, no seu curso de formação, você vai ajudando as pessoas a, como a Malu falou aqui, desentupir, né? A desenvolver esse sexto sentido, para que você possa ser um canal e cumprir da melhor maneira possível em ser um terapeuta de alinhamento energético. Eu gostei de uma comparação que esse médico fez, né? Que os patos, né? Os animais, né? Como é que ele sabe que está vindo lá uma tempestade, né? Como é que ele sabe que ele tem que ir para o norte, se ele não tem bússola, né? É a glândula pineal, Porque né? eles Que são dá né? Porque eles são um com o planeta. Como nós Eles éramos, entendem, né? Que são um todo, fazem parte de um todo. Como né? os índios eram, como os povos índios, que eu quero dizer, apaga isso, os povos originários, porque tem-se a ideia de que xamanismo tem a ver com os índios norte-americanos. Não. Sim. Né? O xamanismo tem a ver com os povos primitivos no sentido de ter vindo primeiro. Antes, né? Os precursores. Porque você vai ao xamanismo celta, o xamanismo japonês, o mongol, tudo. Quer dizer, depois nas Américas é que vem o xamanismo das Américas, mas e antes? E as pessoas têm muito preconceito, né? As pessoas, incluindo a gente, há algum tempo atrás, no caso eu, porque talvez ele ainda tenha. Não tem não, zero. Ele me olhou,
No caso, Não, só zero, você, né, zero. que não tem. Zero, zero, zero. Tô brincando. Mas sim, existe um pré-conceito, né, do quanto o xamanismo tá hoje muito ligado a essa coisa do oculto, do lugar do bater o tambor esquisito e não sei, fica no escuro, na floresta, invocando alguém. E é uma pena, né? Porque poucas pessoas conseguem realmente se abrir para entender, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque xamanismo não é religião, né? Xamanismo é o verdadeiro religare. Legal. Isso é religião. É religare. Religare com o quê? Com tudo aquilo que o grande espírito criou. Com a natureza. Tudo. Tudo. Porque nós, né? Nós, seres humanos, achamos que a gente é uma espécie espetacular, né? Que Deus, então, num refinamento da sua criação, criou o ser humano. Porque a gente é melhor do que um animal qualquer? Ou do que uma pedra qualquer? Do que um cristal? Do que a própria terra em si? Não, a gente é apenas um modelo diferente. Somos modelitos diferentes. Então, o xamanismo é uma filosofia de vida. Por isso que eu não me encaixo num xamanismo. Então, né, eu me entendo como o xamanismo, ele rege a minha vida da forma como eu vejo a vida, que é respeitando tudo aquilo que o grande espírito criou. Desde uma pulga até o outro ser humano, uma planta, a água. Bem budista isso. Então, o xamanismo... O xamanismo budista. É. Tudo que vem dessa conexão com os astros, com a lua, com o sol, com a natureza, com os animais, é xamanismo. Assim, no passado, né? Tinha muito essa coisa das pessoas adorarem a lua, o sol. E aí, quando você fala religião, que religião vem de religare também, né? Na teoria, né? Sim. Do latim religare, né? Exatamente. De unir as pessoas, Exatamente. Né? Mas que acabou não unindo as pessoas em um bom que tempo, mais né? Mais separou do que uniu, né? Assim, e de novo, gente, não é crítica a nenhuma religião, aqui é Não. só uma constatação Sim. de dados, de fatos históricos, né? Que aí chamava as pessoas de bruxa, né? Quem batia tambor, até acho que vale a pena você falar que você bate tambor no seu... Muito. A gente veio falando, né? Poxa, mas bate tambor, tem gente que não gosta de tambor, tem gente que gosta de tambor, né? Então, é só para desmistificar essa coisa do xamanismo, né? A Manu falou preconceito, né? Preconceito é quando a pessoa tem um conceito já estabelecido, que nem é dela, né? Ela pegou de fora, né? Isso. Ela ouviu e criou. Essa coisa do sobrenatural, né? Não tem nada de sobrenatural, né? Nada. Inclusive, a neurociência pegou todo esse entendimento de todas essas pessoas que trabalhavam com esse sexto sentido aguçado. Então, o mapeamento pega uma pessoa que está num estado alterado de consciência, pega uma pessoa que está num estado expandido de consciência, ou estado xamânico de consciência, ou num estado meditativo, e começa a mapear o cérebro das pessoas a partir dos transes xamânicos, né? Que você pode acessar um transe ou entrar num estado alterado de consciência, não só com as ervas, né? Com as medicinas da floresta, né? Que são as ervas que levam a esse estado enteógeno, né? Que levam a esse estado alterado ou expandido de consciência, que é a forma como a gente começa a chamar agora esse estado, porque estado alterado de consciência, se você bebe uma cerveja, você está num estado alterado de consciência, sim, né? Sim. Então é melhor a gente começar a colocar as pedras no lugar, né? Estado expandido de consciência ou xamânico de consciência, né? Que você aí já leva para um lugar, né? Então, os tambores, por exemplo, ele é uma conexão direta com o mais primitivo que a gente tem dentro da nossa alma, que é o nosso coração. É uma conexão com a Mãe Terra. De batimento, né? O batimento, que é o batimento, a primeira coisa que você escuta... Batidas por minuto, né? Que Exatamente. Você vai sincronizando, né? E quando é que qual é o primeiro som ou a primeira frequência Caramba, legal que isso. você escuta? Coração na hora da mãe. Pô, que legal isso. O símbolo do tambor é um símbolo feminino, que ele é a lua, o feminino, e a baqueta, que é o masculino, o falo, né? Então, essa coisa é muito linda, porque
quando a baqueta toca na pele do tambor, ou seja, quando o masculino encontra com o feminino, que se dá a música. Bonito Que isso. se dá a harmonia. É lindo isso, que né? profundo. A gente É muito lindo isso. Já numa era tecnológica, mas a gente volta pro tambor, né? Pois é, e a gente volta para o primitivo, que é o equilíbrio do feminino e do masculino quando se tocam, né? E quando você canta, é uma oração, é uma forma de orar, né? Então, o símbolo do tambor é o símbolo do batimento da sua conexão com o mais primitivo que você tem da sua vida. Isso Com a vida, né? Com a vida. vida. Com a vida. Gaia, a Mãe Terra, te deu a vida, que é onde a gente está plantado aqui, né? E aí a tua mãe vem e a primeira coisa que você escuta na hora da sua concepção, você não está nem escutando ainda, porque não está... Mas a vibração, né? Tá sentindo você a já está vibração. sentindo. E aí você, na sua terapia, você vai usando o tambor com uma batida numa frequência que depende da pessoa? Dentro da terapia, a gente não usa o tambor. Eu uso o tambor para iniciar a terapia, para levar a mim e o cliente a um estado quase de... Né? O tambor, ele descola. Porque o tambor porque o tambor tem a capacidade de mudar a frequência cerebral, de ondas cerebrais. Então, quando ele é tocado devagarzinho, ou como eu toco na hora de começar alguma coisa, dá aquela baixada de bola assim, eu vou entrando na mesma vibração do cliente, mas isso é uma coisa que eu gosto. Tá. Não é dizer que quem trabalha com alinhamento tem que tocar tambor. Ou que é obrigatório. Ou que é obrigatório. É uma forma como eu gosto de trabalhar, assim que quando eu termino, eu troco flauta. Porque é uma frequência de som que está num nível maior do que o tambor. O tambor é terra, é aterramento, né? A flauta não. A flauta, ela já tem uma vibração mais sutil, mais dos chakras mais superiores, né? Então, mas é uma questão da forma como eu gosto de atender, não é obrigatório. Tá. E quem é que chega lá mais assim? Quais são as queixas, né? E aí, se a pessoa chega lá com uma doença, a pessoa chega Qual lá é a com uma dor, né? Qual é a crise de angústia? ansiedade, Tudo. sei lá, tô com medo. Tudo. Mas assim, o que vem mais assim? Só... Tudo. Tudo. E Porque as depois, pessoas ficam se perguntando, poxa, legal, alimento energético. eu tô, não sei para onde eu vou. Pode ir para lá que a gente encontra um lugar. Ai, tô dodói, vai lá. Acabei de me separar, não sei o que eu faço lá. Menina, perdi meu emprego para mim. Porque não é o fato em si. É o teu desespero do fato. Porque a gente deveria ser capaz de ser equilibrado o suficiente, primeiro, para nem ficar doente. Porque a doença física nada mais é do que uma cristalização das emoções e está lá, né? A gente deveria saber conversar com as nossas células, por exemplo, e dizer assim, não fica assim, não. Volta aí. Olha para mim cientista agora. aqui falou exatamente isso. Mas é isso. Bruce Lipton fala isso toda hora. É isso. As células têm que saber como é que você vibra. Uma forma pensamento, um pensamento do avesso, leva as células... Meu Deus, a célula começa a ficar doida lá. Então, é mais ou menos isso. Então, de toda sorte. Tô com um problema, não tô bem, tô numa crise de ansiedade, né? Tudo vem de um lugar, Sim. Tudo tem um princípio, tudo tem um corpo energético que Deus startou ali. O que o corpo energético vai se transformar depois? Ninguém nasceu maluquete, desequilibrado, ansioso, né? Com tique nervoso. Ninguém nasceu assim. Com vícios, né? Com vícios. As pessoas nasceram plenas, assim. Sim, e foram colocando essas capas, né? Aí já veio o campo mórfico, né? Pá! Familiar. Já recebe um monte de coisa. E aí a epigenética, né? De como eu nasci, aonde eu nasci. O que eu herdei, o que eu herdei, o que é meu, o que não é. E além disso tudo, como eu vim entendendo a minha história, as minhas dores. Claro, e por que eu vim entendendo desse jeito. Sim. E aí Quem entendia desse jeito? Para que eu entenda desse jeito, né? Eu vou falar uma coisa que eu falei com você ainda há pouco, né? Que a gente veio falando sobre ego, conversando. Você falou, na verdade, isso tudo é ego. Sim. A gente vem vindo,
tentando resolver o seguinte: como é que eu posso resolver, né, esses BOs da minha vida desde sempre para pertencer? Porque no final, seja o menino que está correndo para sentar na frente, para ser visto e reconhecido, né, seja eu ali no casamento de Daminha, entrando do lado da... No final, no fundo, queremos pertencer para ser amados. No fundo, só queremos ser amados quando criança. E o mais interessante disso é que eu acho que vai além ainda, sabia, Malu? De eu olhar para isso muitas vezes, né? Isso vem da nossa parte alma animal. Uma necessidade de pertencer ao clã, né? De pertencer à matilha. Sim, sim. Porque instintivamente era a forma que a gente tinha de sobreviver. Sozinho não dá. Perfeito. Sozinho não vai. Perfeito. Então, se a gente pegar isso aí, essa nossa parte animal, buscando uma forma de viver agora não mais como animal, mas como seres que temos escolhas, né? Que temos, que viemos viver a dualidade, que foi isso que a gente veio fazer aqui, porque só nós, seres humanos, essa espécie nossa, é que tem a escolha. Nenhum macaco quer ser elefante e se questiona aí, ó. Criador, tô afim não, você me mandou aqui macaco, mas eu queria ser elefante. Muito bom, muito bom. Não faz isso. E a gente não, né? É. A gente se questiona se a gente quer ser isso, se quer ser aquilo, né? Essa é a nossa escolha. E esse do querer ser, né? Que eu estava finalizando ali sobre o ego, que essa semana eu escutei em algo, as coisas que a gente lê, escuta o tempo todo, né? Que está sempre olhando para esse lugar. Eu escutei algo muito interessante sobre o quanto é ser alguém na vida. Porque desde novos, quem nunca escutou de uma forma direta ou indiretamente faça isso para ser alguém na vida. Estude para ser alguém na vida. Ande com essa pessoa para você não ser essa pessoa e ser uma pessoa diferente para você ser alguém na vida. A vida toda escutamos isso. Ou seja, o que é ser alguém na vida? Só sermos a gente não basta? Desde sempre escutamos isso. E esse é um lugar tão primário nosso. Nossa, total. Né, que é tão difícil de olhar para isso, né? Porque a gente aprendeu que ser alguém na vida é mais importante do que sermos nós mesmos, que a gente vive uma vida tentando ser alguém. É um macaco tentando ser o elefante. Exatamente. E é uma coisa, né, que normalmente a gente ouve isso muito pequena e de pessoas com as quais a gente confia, ama, né? Então... E não fazem isso por mal, né? Só para deixar claro. Né? Não fazem isso por mal. Não fazem é a forma dela de ver a vida, né? Foi o prisma dela. De amar também, até. E de achar que está fazendo o melhor, bem, né? Não sim, faça isso, que senão você não será nada, né? Só que esquecem de dizer, primeiro, tentar deixar a criança entender quem ela é. Depois, deixa ela fazer as escolhas dela, né? Claro, evidentemente que tudo dentro de um contexto, os pais estão ali para orientar, mas nem sempre a orientação dada pelos pais é a melhor. É a melhor que os pais puderam fazer naquele momento, então parabéns para eles direto. É gratidão profunda aquilo que eles fizeram e entregaram deles, né? É uma forma que eu gosto muito de na hora em que eu estou fazendo o trabalho, de mostrar uma outra possibilidade de como é que eu olho para o meu pai com o qual eu tenho dificuldade. Assim, um comando que eu dou para o corpo energético olhe para o seu pai, ele te deu tudo que ele tinha. Uma pessoa que deu tudo que ele tinha, ele deu tudo que ele tinha, ele deu tudo de si. Não escondeu o jogo, não né? Era o que dava. Nada, era o que dava para ser, mesmo que seja a base da porrada. Ou às vezes do abandono também. Não importa, né? foi o que ele conseguiu. Achou Você acha que ele não foi abandonado? Você acha que ele soube? Eu nunca me esqueço, meu pai, por exemplo, era um pai presente, mas meu pai tinha uma resistência corporal. Quando a gente sentava no colo do papai, ele ficava igual, assim, ó. Porque ele não foi abraçado. Sabe assim, ele não tinha um colo assim gostoso. E tudo bem, isso passou pela minha vida e tal. Um dia, eu depois mulher já, a gente num churrasco ali, batendo papo, não sei o quê, meu pai me solta uma dessa. Minha mãe nunca me colocou no colo. Menino, caiu uma ficha deste tamanho. Fez até barulho, né? Com um gongo, né? Caraca,
como é que uma pessoa... Que nunca foi abraçada vai abraçar alguém, lógico, né? É tem difícil. Existe, né? Mas é difícil. Muito difícil. A pessoa tem que estar, ao longo da vida, muito se trabalhando, olhando para si demais, o que é muito raro. Sim. Não é a maioria que faz isso. Ô, Ângela, assim, as pessoas devem estar se perguntando aqui, poxa, legal, tô curtindo isso, mas a minha questão para ir lá na Ângela é medo. E eu tô com medo do que ela vai fazer lá, porque ela bate o tambor, ela fica descobrindo as coisas que acontecem com Ela ela. vai descobrir os meus segredos. Ela vai falar um negócio lá que eu não queria ter falado. Então, ou seja, eu tenho medo, eu quero ir lá pra curar meu medo, só que eu tô com medo do que ela vai fazer. Pra essa galera que tá, assim, só pra desmistificar um pouquinho de como é que é a terapia. Não vou desmistificar, Não tem não toque, precisa. não tem toque. Não tem toque. Não tem toque na pessoa. Só pra dar mais um relato de como é que é. Eu acho que para desmistificar seria dizer para essa pessoa que tá bom como tá? É aí que você quer ficar? Se for, ok. Você veio com essa possibilidade de fazer suas escolhas. É aí que tá bom? Medo de ficar como tá, que é ruim, você não tem. Agora, medo de abrir uma janela e te dizer que pior do que você tá não fica? É porque é a zona de desconforto conhecida, né? Pois é. Mas só que quando, na hora da terapia, ali eu vou mostrando tantas outras possibilidades, que a terapia acontece exatamente na experienciação desse corpo energético quando eu proponho alguma coisa. Por exemplo, energeticamente falando, né? É aqui, quanticamente, nesse mundo paralelo, que eu crio uma nova possibilidade de experimentação energética. Por exemplo, uma criança que nunca experimentou o colo da mãe, porque não teve. Não teve, não foi. Por exemplo, eu posso fazer ela fazer isso agora. Sem voltar fisicamente naquela... Isso eu não posso. Sim, lógico. Isso eu não posso fazer. A mãe já morreu. Mas eu, quanticamente, eu posso trazer a mãe aqui, ó. Tá aqui, ó. E isso. aqui ela está. Ele vai sentir, a pessoa vai sentir. Senta aí um pouco. Sente esse calor. Percebe isso no teu corpo. Tá. Energeticamente, Nossa, a coisa... E a gente percebe porque o cliente que está deitado na cama lá, do outro lado, né? começa a se emocionar. A Malu trouxe um pouco para constelação, mas também um pouco de hipnose também, né? De uma certa Tem forma, nada regressão. de hipnose. Nada faz uma regressão. De tem nada de regressão. Não, Nada. A pessoa está ali, ela pode estar sentada, inclusive. Tá. Ela não precisa ficar deitada. Na constelação ela está sentada e ela encontra o colo da mãe, Mas sentada. a pessoa não entra num transe, ela só está criando uma ela memória... Estado relaxado. Ela está criando uma memória mental nova, é isso. Ela está criando um novo padrão mental, sim. Legal. Eu diria que ela está também, além de criar um novo padrão, eu acho que antes disso, eu acho que ela está se conectando com essa falta que ela sempre achou que teve, mas que sempre teve dentro dela. A mãe e o pai nunca morrem. Estão aqui, justamente. Eles estão ali. Então, é isso que dentro do alinhamento a gente dá esses comandos e vai dando vai criando uma nova experiência. Com essa nova experimentação energética que ela tem, porque ela se emociona, porque ela sente aquilo ali, né? Eu crio o quê? Uma nova programação neural. E aí, por que eu prefiro fazer o alinhamento deitada? Por que eu prefiro tocar o tambor? Bruce Lipton fala isso. A melhor maneira de se ter uma programação é quando você está em estado de teta, por exemplo. Ele até diz, se você quiser fazer uma programação... Lá, né? Não, muito pelo contrário. Quando você já passou do estado alfa, você está num nível mais de programar. Então, que a gente deveria, se a gente quer fazer uma nova programação, colocar o fone de ouvido e dormir. Quando você entrar naquele estado ali, você começa a receber a tua informação aqui. Ó. E olha que interessante, né? Eu estou identificando muito, né, as coisas da constelação, que é a forma como eu trabalho, né? E o meu tambor é a meditação. Eu levo a pessoa, eu vou meditando com a pessoa até chegar no momento que, bum, a gente vai para esse lugar. E aí a pessoa está entregue ali, dentro daquela respiração dela, eu vou meditando junto, até a pessoa tá num lugar que desarmei. Que esse é o melhor lugar para ela estar. Porque ela não está na mente mais. Ela não está sentada, dizendo assim... E essa mulher está falando umas coisas muito malucas. Eu não sou nada disso. Isso não...
Para mim não serve. Vai ficar aqui, ó. Então eu prefiro deita gostosinho, bem gostoso, relaxadinho e tal, não sei o quê. E eu aqui vou começando a empregar a técnica, né? Até que quando eu percebo que o corpo energético, depois dos comandos, depois das experienciações que eu permito que ele vá fazendo, né? Porque é uma nova construção. O terapeuta, o corpo energético, eu não faço nada à revelia do corpo energético. Tá Né? bom. Quando eu percebo que isso já acontece, eu encaminho esse corpo para um padrão de vibração que chama dimensão de consciência crística, que é o padrão vibratório que dá suporte espiritual no sentido de sutil para essa terapia. Dimensão de consciência crística. Dimensão de consciência crística, que é onde estão os guardiões, que a gente vinha falando no carro. Legal. Então, dentro da dimensão da consciência crística, eu encaminho. E aí, o que acontece? Ele muda o padrão vibratório das emoções que o cliente sentia. Aquela dor, aquela raiva. Depois dessa nova experienciação, que ele já diz... Engraçado, eu agora olho para o meu pai, parece que eu compreendo o que está por trás disso. Mudou a frequência do sentimento. Porque existe uma tabela de padrões vibracionais das emoções. Então, eu mudo de frequência. O alinhamento energético, ele vira a chave. Ele vai para a polaridade oposta. Então, quando eu encaminho para a dimensão de consciência crística, a consciência crística, o padrão vibratório que vibra na frequência do amor, ele muda o padrão. Quando ele muda o padrão vibratório, eu tenho que trazer de volta para o cliente, porque aquele padrão é dele. Só que era um conteúdo psicoemocional que estava em desequilíbrio, ou seja, um corpo energético que estava em desequilíbrio, que depois de passada pelas novas experienciações na consulta, ele deixa de ser esse corpo em desequilíbrio para se tornar o corpo em luz. É o mesmo corpo que vibra na outra polaridade. Então, eu trago de volta e reacoplo no cliente. E o que acontece quando eu reacoplo? Essa energia, ela vem, eu canalizo como se fosse um recado ou uma mensagem daquele corpo energético, o que aquele corpo energético está trazendo de novo ali, qual é a vibração que ele está trazendo, e um nome. E aquele nome passa a ser o seu mantra, que é a grande sacada do alinhamento. Porque ele começa a ancorar você nessa frequência. Cada vez que você vai para casa e mantra, Mas é um nome ou uma frase? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Cada corpo energético tem o seu guardião. E a pessoa fica repetindo aquilo. Fica repetindo. E aí, cada vez que ela repete, ela ancora todo o entendimento, toda a mudança de vibração que ela teve. Para se manter naquela vibração, Exatamente. naquela frequência. Exatamente. E o que acontece é que, como essa energia nova, né, somente transmutada, né, transformada não, transmutada, ela ali agora ela vibra, ela vai ancorando e você vai automaticamente não precisando mais daquele mantra. Entendi. Aquele suporte não precisa Porque aquilo já está lá, Uhum. já está ancorado. Né? Por isso que a gente acha que essa terapia ela deve ser feita de 3 em 3 meses. Não é uma coisa que você vai toda hora. De 3 em 3 meses você vai lá e trabalha mais uma camada. Como se fosse um dentista, vai lá, olha como está o dente, é uma manutenção. Eu diria bem mais profundo que simplesmente um dente. Mas tudo tá bom, tá valendo. Eu quis dizer que tem que ter uma coisa periódica, né? Fez uma vez na vida e está curado, tá resolvido. Nada é milagre, até porque tudo é um processo de vida, né? É o processo que você vai mudando. É aquilo que você quer mudar na tua vida. Mas se você, depois de 4 meses, perceber que você está bem... Ótimo, continue com a sua vida. Não me leve a mal, Ângela, mas assim, quando eu falo de ir pro dentista, é que nem, por exemplo... Eu entendi, você vai sujando e vai criando... É que nem no meu atendimento, eu trabalho mais com executivo. Uhum. Eu também uso meditação como ferramenta. Uhum. E eu brinco que meditação é que nem escovar o dente, né? Sim. Se você faz todo dia, né? Chega uma hora que você vai sentir falta de
tá com o dente limpo, Claro. né? Então, é mais como criar o hábito de estar sempre indo lá para fazer esse realinhamento, porque pode desalinhar de novo, né? Não alinhou e tá bem Não pra mais vida, né? esse não. Um outro fato, uma outra Sim, questão. há outras camadas. Tá. O que acontece é aquilo que eu falei antes, né? Um corpo energético, ele não é um. É um que, por causa desse, criou outro, criou outro. Então, eu posso vir, por exemplo, curar numa consulta até aqui, mas ficar faltando esse outro pedaço. Então, não existe uma regra, né? Sim, Existe um desconforto ou não daquela pessoa ali, né? entendi. Então, dentro do alinhamento, a gente trabalha com essas forças e com os guardiões da dimensão de consciência crística que já existem, que é uma ferramenta de vibrações, padrões vibratórios dentro do alinhamento. E, Ângela, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu atendimento pode ser feito online ou só presencial? Pode ser, depois que a gente começou com esse negócio, porque eu sou muito fora tecnologia, para mim é muito difícil. Muito difícil. Mas eu tive que entrar no jogo na época da pandemia. Então, eu comecei a fazer online. Funciona da mesma forma, né? É porque eu gosto de estar assim com a pessoa, pegar, dar abraço, né? Mas isso sou eu, né? Mas, sim, funciona muito bem. Então, eu tenho pessoas, por isso, eu posso atender pessoas que não moram aqui, não moram no Brasil, não moram em outro estado e tal. Coisa que era impossível, que antigamente eu fazia e mandava... Gente, sou muito antiga. Mandava Carta. cassete, depois passou para... Hoje em dia é áudio. Agora é áudio, né? Essa coisa. Mas... Legal. E os seus atendimentos, como funciona, tá tudo no seu Instagram, né? Que a gente colocou aqui, né? Tá. Legal. Tudo lá. Ângela, eu queria, no final, a gente sempre gosta que as pessoas que vêm para cá para complementar a nossa visão da mente, né? E a gente entendeu já que é hoje que a mente mente, né? Eu gostei disso, hein? Posso roubar para mim um pouquinho? Pode ficar com a saúde da forma que você Legal, quiser. legal. Fale para aquela câmera ali um recado final, uma sugestão, uma indicação, algo que você, como Ângela, que a gente descobriu que é sem acento, né? Que você falou. É sem acento. Né? Que Eu tem- sou Ângela pura. Alguém chegou, ele foi fez a terapia de alinhamento energético contigo e falou: olha, naquele dia que falaram que você era com. Isso, Né? exatamente. Não, E isso me remeteu à minha infância, né? Então. Aquela da Ângela Maria tinha acento. E eu dizia, eu sou Ângela pura. fala pra galera ali assim, algo que você gostaria de passar para. Um recado final. Independente do que seja. Acho que é isso que é. Cara, bem difícil, né? Mas me veio quando você estava Nossa, olha ali. começando a falar. Quando ele começou a falar que eu teria que falar alguma coisa aqui, me veio a história de que ele me disse do medo, né? Então, assim, o medo não existe, né? O medo não existe. O medo é uma coisa que você cria hoje para o amanhã que você nem sabe. Então, assim, é o meu aconselho do fundo do meu coração, porque eu não estou falando de uma pessoa que não teve medo um dia, que não teve que passar por doenças, inclusive, para poder buscar quem eu era, né? Então, eu sempre digo que foi na busca de me curar que eu me encontrei. Então, não existe uma outra possibilidade de você ser uma pessoa plena e viver essa vida com verdade se você não for buscar tudo aquilo que pode te dar medo, que são as verdades. Mas é só essa que te liberta. É só essa que de fato cura. Porque toda cura só vai vir a partir da verdade. Então, deixa o medo de lado ou vem com medo de qualquer forma, mas vem encontrar a si mesma, né? Que eu acho que é esse o nosso caminho. Legal. Que tenhamos coragem para cada vez mais caminhar nesse Assim lugar, já é. né? Eu acho que uma coisa assim legal que você falou também, né, dessa questão da polaridade, né? Porque o amor e ódio, então, tá ali, é só jogar a barrinha para o lado esquerdo e a barrinha para o lado direito, né? Que lugar você quer olhar? É isso. Em que vibração você quer estar? Isso. Faça a sua escolha. Muito bom, Ângela. Muito obrigada. Obrigada a por vocês. você ter vindo aqui no nosso podcast. Foi um papo super fluido. Você vê, passa muito rápido, Muito né? rápido. Quando a gente vê, passou uma hora, né? Muito rápido. É muito gostoso falar sobre isso e a sua contribuição aqui foi muito boa. Muito obrigada. Excelente. Obrigado mesmo, Ângela. Valeu Eu que mesmo. quero agradecer a oportunidade Legal. de falar mais sobre essas coisas que são tão legais e tão curativas. E né? são muito, as pessoas acham que é muito místico, né? Que é Sim. muito assim, que é isso, né? Então a gente está aqui trazendo os convidados para
jogar a luz em cima dessas coisas que são tão escondidas, né? São terapias que às vezes as pessoas até botam no Google, nem São pouco faladas, escutam um monte de né? coisa com nada a ver, né? Então é bom trazer os especialistas, as pessoas que trabalham na prática. E eu e a Malu, a gente sempre procura ter a oportunidade de participar, de usufruir dessas terapias para para poder viver, né? saber como é E que é. ter boas referências, Isso. porque, né, um trabalho bacana, porque como o Fabiano falou, né, tem tanta gente aí que trabalha de formas não tão verdadeiras, né? E quando a gente vive a nossa Isso aí. terapia, a gente vive o nosso propósito, é a nossa verdade, né? Porque Então, no final das contas, o que a gente quer é saúde, Saúde e paz mental. mental para todos. Gente, um beijo, até a próxima. Fiquem bem, tchau. Até.